superfície da Terra, incluindo o fundo dos oceanos, ela não é lisa, tá, pessoal? Como uma casca de ovo, né? No caso, deu exemplo na casca de ovo porque ela é lisa, né? Não tem ali perfeição. Ao contrário, a Terra, ela tem bastante diversidade, né? Bastante saliências, montanhas, colinas, né? E cordilheiras, entre outras, como as áreas planas, entre outras formas. Essa diversidade de formas das terras submersas, tá? Além dessas saliências, é, sob, né, sob então acima do nível do mar, também temos aquelas submersas, né, que estão abaixo das águas dos oceanos, rios e lagos, tá? Então existe ali tanto saliência acima do nível do mar, né, como as montanhas, também existe abaixo dela, tá? As famosas ali montanhas submarinas, né, as cadeias mesoceânicas, tá? Então existe outras saliências abaixo dela, como aqui podemos ver na figura 38, né? E aqui na figura 39 temos um aspecto do relevo do Parque Nacional da Chapada Diamantina, né, que está localizado ali na Bahia. Então podemos ver que existe que a Terra ela não é plana, né, mas existe ali várias saliências, né, várias formas de relevo ali que formam, né, o seu relevo. Ok? Então a representação do relevo, para você representar graficamente o relevo, os cartógrafos utilizam diversas técnicas. A mais frequente delas, né, tem como as curvas de nível, tá? São linhas que, traçadas em um mapa, unem pontos do relevo da mesma altitude. Então as curvas de nível vai ser essas curvas aqui que representam então o relevo, né? Essas curvas aqui, então cada curva dessa ela vai referir então uma altitude, ou seja, uma metragem. No caso daqui, deixa eu ver se vai ter, ela vai medir então a cada acho que a cada 50 metros, 320, eu acho que acho que a cada 20 metros, 20, 40, 60, 80, 90, 100, isso. Então aqui no caso vai ser a cada 20 metros. Então cada linha dessa representa então 20 metros de elevação do terreno, tá? Então aqui é o Morro do Magal, tá? Aqui tá Guarantã do Norte, né? E aqui tem então o Morro do Magal. O Morro do Magal, não sei se já ouviram falar, como Tá. estava falando ali, a questão do Morro do Magal, ela vai ter uma diferença de 100 metros, né, do ponto mais alto do centro da cidade, tá? A diferença ali de 100 metros de altitude em relação à cidade de Guarantã do Norte. Guarantã tem em média 300 metros de altitude, né, do nível do mar. Só que um dos pontos mais altos, um dos pontos mais altos aí do município de Guarantã, então está localizado ali na Serra do Cachimbo, tá? A Serra do Cachimbo tem em média de 500 metros de altitude, ou seja, é cerca de 200 metros a mais, né, em relação à cidade de Guarantã do Norte. Então aqui vocês podem observar o ponto mais alto, né, tem um ponto mais alto ali em média de 500 metros, né, de altitude em relação ali à cidade de Guarantã do Norte. Okay? Eu não sabia que a Serra do Cachimbo fazia parte do Guarantã. As curvas de nível com equipamentos específicos, os geólogos, engenheiros, geógrafos e os topógrafos. Topógrafo, pessoal, é o profissional responsável pela representação gráfica detalhada de parte da superfície terrestre. Então, quando você vai fazer uma medida do loteamento, medir uma fazenda, geralmente quem faz isso então é um topógrafo, que é esse profissional que vai fazer a medição, né, do terreno ali, ok?
E outros profissionais também, ele mede ali as altitudes, o relevo, e determina o espaço natural ou geográfico, ok? Então, a partir desse detalhamento, tirando ali todas as medidas, né, possíveis das curvas, né, da altitude, então vai formar então essas curvas de nível que eu mostrei para vocês aí no Google Maps, tá? Observe novamente a figura 40, nela estão representados intervalos de altitude entre 20 e 20 metros. Então é do mesmo modo aqui no Google Maps, né? Então a cada curva, então a distância de uma curva a outra, ela vai ter então uma elevação de 20 metros do terreno, tá? Cada curva dessa representa então uma elevação de 20 metros do terreno ali. E esse intervalo recebe o nome então de equidistância, ou seja, que é igual à distância. Okay? Então essa distância em 20 metros, ela se dá então como equidistância, ou seja, é igual à distância, né? Então é a distância, né, equivalente na realidade. Então quer dizer que cada elevação dessa quer dizer que está subindo aqui, ó. Okay? Então se está 500, 520, 540, quer dizer que está subindo no terreno, tá? Está elevando. A equidistância depende do objetivo do topógrafo. Se ele que ele pretende é maior detalhamento das altitudes, do relevo, a equidistância deve ser menor. Se o objetivo é menor detalhamento, a equidistância deve ser maior. Então, ou seja, se ele quer um detalhamento melhor, então ele vai reduzir essa distância aqui. Ele poderia, né, vamos dizer, se ele quisesse representar mais aproximadamente a cidade, né, de Jardinópolis, então ele colocaria uma distância menor, de 5 metros, né? É claro que isso não seria muito bom, né? Senão você teria que ocupar muito espaço, né, de papel ali para você detalhar, ok? Então, a próxima página ali, vamos falar um pouquinho do uso das cores para detalhar ali os mapas, né, para você representar então as altitudes, as elevações a partir então das cores. Então, o uso das cores para facilitar a interpretação de curvas de nível, muitas vezes usa-se cores que representam as várias altitudes do relevo. Essas cores obedecem um padrão internacionais, ou seja, essa cor aqui, que vocês vão observar aqui, você vai encontrar em qualquer mapa do mundo, vai ser as mesmas cores, tá? Então ele vai levar um padrão internacional. Você vai saber então que verde, esse verdinho fraco, ele representa a altitude mais baixa. E quanto mais marrom, né, mais marrom aqui, vai se significar então que a altitude vai ser maior, tá? Esse é um padrão internacional. Então cada uma das cores ela corresponde a um intervalo de altitude diferente. Cada cor dessa ela vai representar uma elevação, ok? No caso do mapa aqui, vocês podem observar que geralmente a cada cor então vai ter uma elevação de 100 metros. Então cada 100 metros então vai mudando de cor, tá? Chegando aqui ao ponto mais alto. Isso também ocorre em relação a cores então do fundo do mar também, pessoal. Então abaixo, né, quanto mais está abaixo do nível do mar, né, então mais vai então aumentando a cor ali. Então quanto mais forte, né, mais profundo vai ser o fundo do oceano, tá? No caso da profundidade do oceano, então o tom de azul ele vai do claro ao mais escuro, do mesmo modo, né, da elevação. O perfil topográfico ele é um detalhamento, né, a partir das curvas de nível, né, que vai demonstrar então as elevações, tá, a partir de um perfil, ou seja, é como se fosse uma foto, né, mas em vez de você ver ali
ver a foto assim ao vivo, né? Então tem um perfil então topográfico, ou seja, das elevação do solo. Aqui no caso tem um perfil do Pão de Açúcar, né? E o Morro da Urca no Rio de Janeiro, ok? Então vocês podem observar que existe duas elevações, né? De um lado ali temos o Pão de Açúcar e do outro lado o Morro da Urca, tá? Então cada curva de nível dessa aqui vai representar uma elevação ali do seu topo, ok? E aqui temos então a foto, né, do Morro do Pão de Açúcar e o Morro da Urca, tá? Um do lado do outro. Então seria o perfil dessa elevação do morro, né, desses dois morros ali. Já o bloco diagrama, ela é uma representação gráfica elaborada em perspectiva, ou seja, perspectiva é forma de representar em um plano as três dimensões do objeto, ou seja, altura, largura, né, e altura, largura e comprimento, ok? Essa técnica é usada essa técnica não é usada apenas, né, para representar relevo, mas ela pode também demonstrar ali a hidrografia, questão das geleiras, entre outras, além das formações rochosas do solo, né, e o fundo do mar. Então ele pode representar um complexo ali, né, de assuntos que podem ser demonstrados. E como vocês podem observar aqui na figura 44, um bloco diagrama ali, uma região, né, de elevação, né, onde você pode apresentar ali o manto, né, as rochas e o fundo do oceano e as elevações da Terra, ok?